Ronaldo gordo ainda era fenômeno. Pra quem tá acostumado com o Yuri Alberto perdendo gol na cara, Gustavo e Jô pagador de pensão na fase gorda, realmente não consegue acreditar que esse cara, fora de forma, conseguia jogar igual um atacante de elite do futebol brasileiro. Mesmo fumando, bebendo, indo pra festa, se envolvendo com um garota de programa, quando o cara é embaçado, não tem jeito. Ronaldo Fenômeno é um dos maiores jogadores da história do futebol, e mesmo com lesões que o deixariam sem andar, o cara ainda fazia magia. E nesse vídeo eu vou te contar toda a trajetória desse cara pelo timão, e contar como ele ajudou a reformular a marca Corinthians numa época em que tudo tava na lama. Mas antes de contar tudo isso, eu peço encarecidamente para que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem like no vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos assim. Então bora lá. E vamos começar do começo, né, rapaziada? Contar quem é Ronaldo Nazário antes dele chegar no Coringão. Ronaldo nasceu no dia 18 de setembro de 1976, na zona norte do Rio de Janeiro. Filho de Nélio Nazário e Sônia dos Santos, Ronaldo cresceu numa família humilde. Quando ainda era criança, seus pais se separaram, e ele passou a ser criado principalmente pela mãe, que trabalhava duro para sustentar os filhos. Igual é a realidade de milhões de crianças brasileiras, né? Desde pequeno, Ronaldo demonstrava uma paixão enorme pelo futebol. O cara praticamente comia a bola, rapaziada. Como muitas crianças brasileiras, ele passava horas jogando nas ruas, em quadras de bairro, usando bolas improvisadas quando não havia uma de verdade. E era comum ele jogar descalço e ficar até de noite jogando bola. Só que Ronaldo era diferente da rapaziadinha que ele jogava bola, porque ele tinha um talento tão absurdo que chamava muito a atenção, até de quem tava vendo de longe. Ainda mais aqui no Brasil, que é uma mina de ouro de jogador de futebol. O cara se destacar aqui é muito mais difícil. Ronaldo passou boa parte da sua adolescência jogando futsal no clube São Cristóvão lá do Rio de Janeiro. E foi questão de tempo até um olheiro do Cruzeiro olhar para aquela joia e fazer uma proposta para ele. Então, com somente 16 anos de idade, ele começou a impressionar no futebol profissional, marcando gols em sequência. E sua ascensão foi tão rápida que antes dele completar 18 anos, ele já havia sido convocado para a seleção brasileira e participaram da Copa do Mundo de 1994. Onde ele foi campeão mesmo sem entrar em campo. Ou seja, o cara já era sabidamente a maior promessa do Brasil em séculos. Imagina você antes de completar 18 anos já tendo essa importância pro seu país. Pô, o que ele deve ter tirado de onda é brincadeira. Depois de brilhar no Cruzeiro, a carreira dele evoluiu de forma meteórica. Em 94, aos 17 anos, ele foi vendido pro PSV da Holanda. E a adaptação ao futebol europeu foi bem rápida. Em 2 temporadas, o cara marcou mais de 50 gols e chamou a atenção dos maiores clubes do continente. E foi nesse período também que ele enfrentou a sua primeira lesão séria no joelho, mas ele conseguiu se recuperar muito rápido, afinal ele era muito jovem. Em 96 ele foi contratado pelo gigantesco Barcelona, e apesar de permanecer apenas por uma temporada, ele já entrou pra história. Ronaldo marcou simplesmente 47 fucking gols em 49 jogos, e conquistou títulos importantes, incluindo a Copa do Rei e a Recopa Europeia. Só que no ano seguinte, rapaziada, foi onde a sua carreira realmente chegou no ápice. Em 97, o ano em que o Edmundo jura que jogou mais que ele sem fazer sentido nenhum, Ronaldo se tornou fenômeno, o maior jogador do planeta com somente 21 anos de idade, e ele foi contratado pela Inter de Milão na maior transferência da história do futebol na época. Rapaziada, o mundo inteiro parava pra ver Ronaldo em campo. O cara era uma máquina, ele era rápido, driblava todo mundo, chutava com as 2 pernas, ele era tão apelão que lembrava até o Saitama jogando futebol, tanto é que ele também era careca. Porém, como todo mundo sabe, foi na Inter de Milão que o Ronaldo simplesmente com seus 2 joelhos. E em teoria ele nunca mais voltaria a ser o mesmo. Ele rompeu o tendão patelar durante uma partida, ficando mais de 1 ano afastado dos gramados. E muitos acreditavam que ele nunca voltaria a jogar em alto nível. Mas como todo mundo sabe, o cara voltou da lesão. E em 2002 ele foi lá e ganhou a Copa pro Brasil. E eu contei tudo isso de forma bem resumida pra gente finalmente chegar na parte mais importante desse vídeo, que é quando o cara meteu a skin de gordo e veio jogar no maior time da sua carreira. Mas antes disso é muito importante falar como tava o Corinthians nessa época. Rapaziada, pra quem não sabe, o Corinthians caiu pra 2ª divisão no ano de 2007 e o time tava enfrentando uma das maiores crises da sua história. Sem um time competitivo, sem uma diretoria competente, que isso até hoje não tem, o Corinthians só tinha uma coisa: o seu torcedor, que nunca vai abandonar a camisa que ele tanto ama. Então, de forma surpreendente, o Corinthians conseguiu sair da 2ª divisão rapidamente e deu um ar de esperança ao torcedor corintiano. Mas ainda assim teriam que mudar muitas coisas para o time se tornar competitivo novamente. E eu vou te contar agora como nós conseguimos sair do buraco naqueles próximos anos. Rapaziada, o ano era 2008 e Ronaldo Fenômeno já estava todo f***ido. A real é essa: naquele ano ele estava jogando no Milan. Ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, sua 3ª grande lesão no bendito joelho. A recuperação para essa lesão era muito longa, e muitos especialistas duvidavam que ele voltasse a jogar em alto nível. E após o Milan não renovar o seu contrato por insegurança, Ronaldo passou meses apenas se recuperando e treinando,
sem disputar partidas oficiais. Porém, para prejudicar ainda mais, durante a recuperação ele ganhou muitos quilos e virou alvo de muitas críticas. E ele próprio reconhecia que precisava emagrecer antes de voltar aos gramados. Pô, o cara tava imenso. Mas vamos combinar também, né? Ronaldo nunca foi aquele cara disciplinado. Ele mesmo reconhece que vivia a vida cheia de bebidas e enfim, igual todo jogador brasileiro dos anos 90. Então a real é que ele não emagreceu. E até hoje não conseguiu voltar no shape. Mas isso não interessa, afinal o cara ainda era um fenômeno. Enfim, Ronaldo voltou pro Brasil para se recuperar da lesão, mas ele não veio direto pro Corinthians. Na verdade ele passou meses treinando no CT do Flamengo, time de coração de Ronaldo. E na época aquilo já repercutiu muito na mídia, todo mundo achando que ele ia jogar no Flamengo e pronto, acabou. Só que aqui a história tem duas versões. De acordo com o Ronaldo, ele ficou esperando a proposta formal do Flamengo, já que ele estava praticamente treinando com o time dos caras. E essa proposta basicamente nunca chegou. Só que enquanto isso não rolava, o então presidente na época, André Sanches do Corinthians, foi lá e chamou o Ronaldo para um jantar. E já colocou o pau na mesa ali mesmo e fez a oferta pro Ronaldo. Só que essa história também tem a versão do Flamengo. Mas foda-se, a real é que ninguém liga e o Ronaldo veio pro Corinthians. Rapaziada, em entrevista o Ronaldo já ressaltou as condições precárias que o Corinthians vivia naquele momento. Cara, quando eu cheguei no Corinthians, cara, eu não acreditava no que era, cara. Pô, o vestiário não tinha era água, container, os caras falam. cara. Falava, presidente, pelo amor de Deus, que isso? Pra onde você me trouxe? Mas enfim, o cara finalmente chegou no nosso time. E ele passou quase 2 meses só treinando. E o Mano Menezes na época e a sua comissão técnica optaram por não apressar o seu retorno, priorizando a sua recuperação física. Enquanto isso, a imprensa acompanhava diariamente a sua evolução, e qualquer treino do Camisa 9 virava uma notícia. Rapaziada, a estreia dele só aconteceu em 2009, contra o grande Itumbiara. Ronaldo começou no banco e entrou no segundo tempo totalmente sem ritmo. Mas quando o cara é fenômeno, rapaziada. 4 dias depois daquele jogo já tinha um jogo contra os porcos. E ali o cara já voltou mostrando que ainda tinha estrela. Mano, eu lembro que eu tinha uns 7 anos nessa época, eu lembro como se fosse até hoje. Porque o Ronaldo, principalmente pra geração dos meus pais, dos meus tios, foi um herói nacional, rapaziada. É como se ele fosse tipo Messi pra Argentina hoje. Um ídolo em carne e osso que mesmo embaixo ainda tinha toda a admiração de uma nação. Eu lembro exatamente desse jogo porque minha mãe é extremamente fã do Ronaldo e todo mundo tinha parado pra assistir. E agora eu vou te contar como foi esse jogo. Rapaziada, aquele Palmeiras e Corinthians disputado no dia 8 de março de 2009 foi muito mais do que um clássico. Esse jogo foi realizado no antigo Prudentão, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Quase 45 mil torcedores lotaram aquele estádio, mas a grande atração era uma só: Ronaldo Fenômeno. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com poucas chances claras. E o Palmeiras, treinado por Luxemburgo, marcava forte e contava com jogadores como Diego Souza, Keirson e Cleiton Xavier. E o Corinthians tinha muitas dificuldades para criar jogadas e dependia muito da movimentação do Jorge Henrique. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, Diego Souza aproveitou uma falha do nosso goleiro Felipe e abriu o placar para o Palmeiras. 1-0. E o Corinthians passou a pressionar em busca do empate, mas encontrava dificuldades para furar a defesa. Então, aos 18 minutos do segundo tempo, Mano Menezes colocou Ronaldo em campo. E rapaziada, é bizarro falar isso, mas bastaram apenas alguns minutos pro Fenômeno mostrar que ainda tinha muito futebol. Ele começou a prender os zagueiros, enfim, deu uma aula de experiência. E aos 33 minutos ele quase marcou um golaço de fora da área com um chute que bateu no travessão. E ali, rapaziada, os caras de verde já começaram a se cagar, porque eles estavam diante do Fenômeno. Mesmo fora de forma, o cara ainda era sobrenatural jogando bola. Quando o relógio marcou 47 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, bem no estilo corintiano, Ronaldo fez de cabeça. Rapaziada, esse gol talvez seja um dos mais memoráveis na minha memória de corintiano, porque o cara fez o gol, geral comemorou, até quem não era corintiano, e como se não fosse nada, o cara simplesmente foi lá e subiu no alambrado, e foi comemorar com a torcida. Vai tomar se isso aqui não é um dos momentos mais lendários da história do futebol, eu sou uma batata. Enfim, só aquilo ali já foi um feito enorme. Mas Ronaldo fez outros gols marcantes que até hoje são usados de highlights ali no YouTube. Mas foi a partir daquele gol que a confiança de Ronaldo cresceu muito rápido. Ele recuperou sua forma física, pelo menos na medida do possível, voltou a decidir partidas importantes e liderou o Corinthians nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil daquele ano. E um outro momento marcante do Ronaldo no Corinthians foi na final do Paulistão de 2009, contra o Santos, na Vila Belmiro. Rapaziada, o Ronaldo aqui deu um show. Ele fez 2 gols na vitória por 3-1 do Corinthians, sendo o segundo dos mais bonitos da sua carreira inteira. Ele driblou o zagueiro e encobriu o goleiro Fábio Costa. Aquela jogadinha de gênio que todo mundo já sabe. Nesse jogo, rapaziada, o próprio Rei Pelé tava no estádio.
E ele mesmo disse que aquilo ali tinha sido um gol de gênio. E com todo o respeito do mundo ao rei do futebol. Mas naquele dia o público presenciou o show de um fenômeno. Um outro momento marcante dessa vez foi contra o Freguês do Morumbi, no mesmo campeonato em 2009 na semifinal. Ronaldo marcou um golaço na vitória por 2-0 do Corinthians e eliminou o São Paulinho com 2 vitórias. E ele foi decisivo mais uma vez em algum clássico. O Corinthians com Ronaldo ganhou aquele Paulistão com o pé nas costas, de forma invicta. E no mesmo ano a gente ganhou a Copa do Brasil. E inclusive nessa campanha Ronaldo foi novamente protagonista. Marcou gols importantes e balançou a rede na primeira partida na final contra o Internacional, ajudando o Corinthians a vencer por 2-0 e dar um passo decisivo rumo ao título. Obviamente, rapaziada, toda a passagem do Ronaldo não foi só as mil maravilhas. O cara realmente estava muito bichado fisicamente. Ele teve mais lesões no decorrer da passagem dele e se envolveu em algumas polêmicas extracampo também. E enfim, a gente não conseguiu a Libertadores daquele ano, que era uma expectativa que todo mundo tinha, mas na minha opinião isso não apaga em nada a passagem dele pelo Corinthians. Principalmente porque quando ele estava em campo o cara fazia a diferença. O que é muito diferente de alguns jogadores de hoje em dia que vivem só de postar foto no Instagram e andar em campo. Enfim, Ronaldo fenômeno na skin obeso deixou 35 gols em 69 jogos e ganhou 2 títulos pelo Corinthians. E em 14 de fevereiro de 2011, Ronaldo convocou uma entrevista no CT Joaquim Grava para anunciar sua aposentadoria do futebol, aos 34 anos. Muito emocionado, ele chorou diversas vezes durante seu pronunciamento e explicou que sua decisão era consequência do seu físico. Com lágrimas nos olhos, Ronaldo disse uma frase que ficou na memória de muita gente: "A minha cabeça quer continuar, mas o meu corpo não aguenta mais. Eu penso em uma jogada, mas não consigo executá-la da maneira que eu gostaria." E rapaziada, isso é bem triste para qualquer atleta em fim de carreira, ainda mais um dos maiores da história. E antes da coletiva, Ronaldo reuniu todo o elenco corintiano no gramado, fez um discurso de despedida e recebeu uma longa salva de palmas dos companheiros. E foi um momento bastante emocionante dentro do clube. Rapaziada, Ronaldo não foi só um fenômeno dentro de campo. Com ele, o Corinthians cresceu muito em termos midiáticos e Ronaldo ajudou o Corinthians a reformular o CT. Deu uma estrutura mais digna para um clube de primeira divisão. E a sua passagem, apesar de curta, foi muito marcante. E Ronaldo vai ser lembrado para sempre como fenomenal. Rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui pro canal, então de verdade eu peço muito para que quem gostou, deixe um comentário aqui no vídeo contando qual o próximo jogador vocês querem que eu traga aqui. Além disso, se vocês puderem me deixar sugestões de vídeo e enfim, compartilhar esse vídeo com mais alguém, eu realmente vou ficar muito agradecido. Além disso, eu peço muito para que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no meu canal. E se possível, deixe aquela opção hypar que fica ali do ladinho também. Então é isso, rapaziada, a gente se vê numa próxima. Valeu!